Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. E temos hoje a visita de mais um intercambista que foi estudar na Itália. Ele foi para um destino talvez menos conhecido do que Roma, Milão, Veneza ou mesmo Bolonha, a universidade mais antiga da Europa. A Universidade de Ferrara, nem por isso, é um destino menos interessante. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok pessoal, a gente vai conversar agora com o Matheus Rangel Noche. Ele é formado já no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Estado de Santa Catarina, lá na unidade UDESC Laguna, no sul do estado. Acabou de se formar, acabou de receber o diploma e não faz muito tempo também, em março agora deste ano, ele voltou de um intercâmbio onde alguém com esse sobrenome, Noce, só poderia ter ido para a Itália. Ele fez intercâmbio na Universidade de Ferrara e vai contar essa experiência aqui para a gente. Matheus, muito obrigado aqui por ter aceitado conversar com a gente. Bem-vindo ao podcast. Obrigado, Carlito. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouco da minha experiência. Legal. Matheus, eu estou presumindo que com esse sobrenome tão italiano, né, esse Noce, você tenha escolhido a Itália por questões de família, digamos assim, foi isso ou foi mais alguma coisa? Também, eu acho que foi uma mistura, porque eu acho que desde muito novo eu tinha essa vontade de conhecer a Itália, por conta dessa minha ascendência italiana, de ter essa coisa na família. Mas também dentro do curso de arquitetura a gente aprende que na Itália, querendo ou não, parte do Renascimento ali, influenciou muito na produção arquitetônica mundial. Então, a história da arquitetura ela está escrita também nas ruas e nas cidades da Itália, né? Então, estar perto disso também foi uma escolha, né? Por conta disso. E me diz uma coisa, fazer intercâmbio era algo que você queria desde sempre, assim, ou foi uma possibilidade que apareceu no curso? Como é que você decidiu, assim, pô, vou fazer intercâmbio? Não, foi uma coisa que eu sempre quis, eu sempre tive essa provocação, até por parte dos meus pais, que eles sempre incentivaram eu ter esse olhar de curiosidade para o mundo. Eu fiz um intercâmbio mais novo, quando tinha 15 anos eu fui para os Estados Unidos também. Fiquei um tempinho lá de 3 meses, então já me instigou a sair um pouco dessa bolha, conhecer coisas novas fora do país. E dentro da universidade também eu vi a possibilidade, digamos que essa minha vontade só se consolidou. Me diz uma coisa, Matheus, como é que você escolheu a Universidade de Ferrara especificamente? Você já falou as razões para escolher a Itália, né? Mas como é que você decidiu qual universidade você iria? Então, na verdade, foram 3 motivos principais, assim. Eu acho que a Ferrara foi um nome que surgiu conversando com outros amigos meus que foram também para lá, para Ferrara. Por ser uma cidade que ela está bem localizada, assim, ela é próxima de Bolonha, de Veneza, de Florença. É uma cidade menor que tem um custo de vida um pouco menor que a média, né, da Itália. Então foi esses 3 fatores. Acho que a localização da cidade, a experiência prévia de colegas meus que já tinham ido para lá, e também a relação de custo de vida, né? Porque como eu fui sem bolsa, né? Eu fui pelo programa de mobilidade livre, eu também estava pesando um pouco nesse sentido de orçamento, né? Então foi os motivos principais, assim. Como é que foi a tua chegada lá na Itália, as tuas primeiras impressões, a tua recepção lá? Conta para a gente como é que é um intercambista brasileiro chegando na Itália. Eu cheguei, né, cheguei por Bolonha, né? Então eu tive que pegar um translado de Bolonha até Ferrara. E nesse processo, na verdade, anterior a isso, eu acabei conhecendo por meio das aulas de italiano que a Universidade de Ferrara oferece, né? Ela oferece uns curso de italiano prévio. Eu conheci outras pessoas que iam para lá e por acaso eu conheci um português que fiz amizade e ele me recebeu em Bolonha, né? Ele me ajudou ao translado em Bolonha. Quando eu cheguei no aeroporto, assim, né, eu já tinha um pouco de noção do italiano, eu estava
por conta do português ser um pouco próximo, a gente consegue entender as coisas e se virar até que bem, assim. Então, depois que eu encontrei com esse português, a gente foi até Ferrara, e eu comecei mesmo a minha experiência chegando na Itália, assim, e tendo esse reconhecimento de algumas coisas que pareciam similares, mas também alguns contrastes, né, tipo por mais que o italiano ele possa parecer simpático, caloroso, fala alto, tudo mais, essa coisa, ele é meio fechado. Então, para você acessar as pessoas, às vezes elas não são tão abertas assim, né? Então, o italiano, eu chegar falando italiano me abriu algumas portas também, né? Então, no aeroporto ali, eu cheguei falando italiano, as pessoas eram um pouco mais receptivas, eu sentia um pouco disso, assim. Matheus, e na Universidade de Ferrara? A Ferrara é uma universidade que recebe bem os intercambistas. Como é que foi os seus primeiros dias lá? Então, a universidade ela é receptiva, ela tem um sistema de acolhimento até interessante por conta dos Erasmus, né, que tem essa coisa do Erasmus, que dialogam bastante com a universidade, e eles fazem alguns programas de em turma, assim, né, de encontrar com os outros estudantes, intercambistas, e tentar se inserir. A universidade em si, como na verdade eu estava num período de transição, né, de volta às aulas presenciais, e eu tive muitas aulas que eram, digamos, híbridas, né? Eu tinha parte das aulas presenciais e outras parte à distância. Então eu levei um tempo para me inserir no contexto da universidade, né? De ir para a universidade mesmo e encontrar as pessoas. Mas quando eu fiz esse processo, eu me senti bem acolhido, sim, pela universidade. Eles têm um programa bem extenso, assim, de intercâmbio, né? Só para o pessoal não ficar perdido, para quem não sabe, o Erasmus é um acordo de cooperação que existe entre universidades da Europa, né, entre países da Europa e alguns países parceiros, né, e que prevêem vários programas de intercâmbio, né, de estudantil e de professores ali entre os países da Europa. Então, em geral, as universidades na Europa têm ali uma estrutura Erasmus, né, tem clubes Erasmus, né, associações de alunos ali que dão algum suporte aqui para o pessoal que está fazendo intercâmbio. O Matheus, você falou que você falava um pouco de italiano, né? Você explicou agora como o italiano te ajudou ali, mas as aulas você tinha em inglês ou em italiano lá? As aulas eram todas em italiano. Eu tive. Todas as cadeiras que eu tive lá eram em italiano. Pelo que eu me recordo, não tinha oferta de aula em inglês, né, pela Unife. Tinha alguns professores que falavam inglês, mas as aulas eram ministradas em italiano, né? Até Mas aí porque. para assistir às aulas você tinha que apresentar algum certificado de proficiência ou algo assim? Então, eu tinha que, na verdade, apresentar o certificado do básico de inglês, e como eu tive as aulas, eu me inscrevi nas aulas de italiano, isso também já me ajudou a poder a frequentar as aulas. Mas eles não pedem a proficiência de assim um certificado, né? Eles pedem mais o de inglês, pelo menos, né? Mas então, assim, só para a gente dar a dica para quem está ouvindo e está pensando em estudar na Itália. Então, mesmo que você vá para uma universidade que tenha aulas em inglês, que talvez não seja o caso de Ferrara, né, pelo menos na tua experiência ali, mesmo que tenha aulas em inglês, você acha que é bom você ter uma base italiana para o dia a dia, para se virar lá? Sim, sim, eu acho muito importante. Eu acho que, por mais que você tenha talvez esse receio, putz, vai ser difícil e tudo mais, é importante porque você vai se situar melhor no contexto geral da coisa, né? Porque quando você tem a barreira da língua, querendo ou não, ela te priva de algumas experiências, né? Então, você falar o italiano, entender o italiano, ou a língua local, onde você for, você começa a pegar algumas práticas, alguns hábitos, ou até facilitar algumas relações por conta dessa língua, né? Até academicamente, você falar um pouco de italiano, os professores ali também vão estar um pouco mais abertos, ver tipo, pô, esse intercambista está interessado na nossa cultura também, então acho que mostra um pouco de uma postura de interesse. Então eu acho válido, sim, nem que você faça uma coisa básica de introdutório, e lá você vai aprender muito mais. Eu acho que, na minha experiência, né, eu me senti muito seguro de poder usar o italiano no dia a dia ali, né? Mesmo que eu falasse errado, eu tentava ir lá e ia aprendendo. Então é importante ter essa coragem, assim, né, de enfrentar isso. Matheus, você ficou morando em Ferrara mesmo? Como é que foi para você se instalar lá? Foi difícil arrumar um lugar para morar? Como é que é morar lá onde você ficou? Então, isso é uma questão, realmente foi uma lutazinha ali, porque
Lá acontece que é uma cidade pequena, na verdade, Ferrara, né? Pequena assim, né? Tem 130 mil habitantes. Mas ela também não tem muito espaço de oferta de apartamento. Então foi complexo assim conseguir um apartamento. Eu consegui um apartamento estando lá já, né? Eu tive que conhecer outras pessoas ali no processo e ir junto atrás de imobiliária e tal, até conseguir uma, um contrato, né, de um apartamento para conseguir ficar lá. Uma questão também que acontece, que acho que é legal até pessoas que vão escutar a gente, é saber que os contratos de intercâmbio, de aluguel lá, são um pouco complexos. Às vezes não fazem contratos, por exemplo, de 6 meses, é sempre contrato anual. Dependendo se você for intercambista, fica um pouco mais difícil você conseguir um contrato menor, assim, pô, vou ficar só 6 meses, queria um contrato de 6 meses. É difícil, tá? Não é uma coisa muito fácil de se encontrar, mas as soluções que são dadas por exemplo, chega a 6 meses, você encontra uma outra pessoa para entrar no seu lugar, isso está meio que acordado em contrato, você sai depois de 6 meses. Ou você pode entrar com um pedido de rescisão de contrato depois de 6 meses também, tal. Mas é importante saber que estar atento que vai ser um desafiozinho, sabe? Essa parte de conseguir apartamento, pelo menos a minha experiência foi um desafio, mas foi resolvido, assim, né? E no caso de Ferrara, você não tem opção de moradia universitária? Então, a moradia universitária lá, ela é um pouco mais complexa, porque você precisa de algumas declarações de renda, limite de orçamento, ou você tem que ser italiano, é, nacionalizado. Para intercambista é um pouco mais difícil esse acesso, sabe? E também acaba muito rápido as vagas. Quando eu olhei, eu até tinha pedido para dar uma olhada, eu tinha que estar matriculado na universidade para poder fazer a solicitação. Só que como eu era intercambista, o tempo meu de retorno de matrícula não deu tempo de eu fazer a solicitação para uma vaga de moradia. Então, não bateu assim as datas e tal, e o que eles pediam. Mas existe, né? Eu sei que existe essa possibilidade. E você teve que enfrentar muito problema, muita burocracia para visto, permissão de Tive, permanência, essas coisas? tive, Como é que tive, foi? tive, tive. Foi um processo. Chegando lá, eles pedem algumas documentações também. Por exemplo, eles têm um documento que chama Códice Fiscale, que é basicamente um CPF que eles têm, que você usa para basicamente tudo, assim, né? Para poder recorrer a serviço médico, para poder fazer contrato, para abrir conta de luz, gás, enfim, você usa esse documento. Também eles pedem o permesso de soggiorno, né? Que é a permissão para você ficar para lá nesse período que você for permanecer no país. Isso é uma questão bem complexa, porque o permesso de soggiorno ele é um documento que é caro e ele demora muito para ser emitido, ao ponto de às vezes você fazer a solicitação, você receber o documento depois de 4, 5 meses. Aí você já está terminando seu intercâmbio, você nem usou o documento, né? Então é um pouco complicado. A Itália tem essa questão, Essas coisas vocês têm que ir atrás disso logo que chega, então, logo que para. chega. Aham. Até antes você consegue ver isso, assim, algumas coisas você consegue ver junto com o consulado. O Códice Fiscale, por exemplo, eu consegui ser emitido antes de chegar, né? Que isso até pela universidade, na verdade. Quando eu fiz a matrícula na universidade, eles me ajudaram com o processo de emissão do Códice Fiscale, que é esse documento básico. Já o permesso é meio que por conta, você tem que ir por lá, ir atrás dos órgãos responsáveis e emitir. Matheus, eu queria que você tentasse contar para a gente como é que é a universidade em si, como é que é estudar na Universidade de Ferrara. Fala um pouco de como é que é o campus da universidade, o que que você encontrou lá em termos de estrutura, de aulas, professores, dá uma ideia de como é estudar lá. Como a minha experiência foi, normalmente, é uma experiência específica que foi mista, né, foi híbrida, eu tive algumas aulas que foram presenciais, outras que não foram, mas o campus, na verdade, de Ferrara, ele é situado no centro histórico da cidade, numa casa, num casarão, na verdade, como se fosse um prédio que era um antigo, acho que a parte industrial da cidade, e aí ele tinha um pátio verde grande central, um ato bem legal, os jovens se encontravam ali para socializar. As salas eram relativamente amplas, assim, tinham uma infraestrutura boa de mesa, projetores e tudo mais. Tinha os laboratórios
a gente chama de ateliê, né, na arquitetura, que é os lugares onde o pessoal se encontrava para desenhar, para discutir a arquitetura, para projetar. Mas era interessante que conseguia mesclar essa coisa por ser uma universidade também que trabalha muito com a parte de patrimônio, né, de estar inserido no contexto de um edifício tombado, mas com infraestruturas coerentes, né, não coisas velhas, obsoletas, mas tivesse uma estrutura que atendesse a demanda da universidade. Na minha opinião, era uma estrutura bem boa, assim, né? As coisas eram relativamente novas dentro do prédio, a não ser essa questão do prédio em si, que era um prédio histórico, né? Acho que mais ou menos isso, acho que é um recorte simplificado, assim, né? E as aulas lá atenderam as tuas expectativas, assim, você gostou das aulas? Como é que foi? Então, eu gostei. Eu tive acho que foram duas perspectivas, né? Tive uma aula que eu fiz que foi sobre parte de urbanismo, assim, e o professor era um professor um pouco mais antigo, né? Lá, a Universidade Ferrara ela tem essa coisa dual até. Tem professores que são muito, muito antigos, mas tem professores que são jovens ali, e estão num processo também de instigar diferente. O professor antigo, ele tinha um método de aula muito maçante, assim, né? Falava muito devagar, muito rápido, na verdade, e a aula era meio extensa, era complicado de entender. Imagina em italiano ainda, foi para mim, por mais que eu entendesse, era complicado. Já a outra aula com os professores mais jovens, que eu fiz sobre levantamentos de edifícios históricos através de drones, enfim, era uma aula um pouco mais dinâmica, assim. Então, foi interessante ver que eles estavam a fim de mostrar essa nova tecnologia, essa nova meio de olhar para o patrimônio e tal. Então, foi uma experiência bem interessante. Até uma coisa legal que eu tive um privilégio de participar foi que eu conheci uma das pessoas que estavam envolvidas no restauro do Museu do Ipiranga. Não sei se você já ouviu, se você conhece, lá em São Paulo, que foi Uhum. restaurado recentemente, né? Foi inaugurado, na verdade, agora em setembro. E foi toda uma equipe, né, que fez esse processo. E uma das arquitetas que estavam nesse processo eu conheci lá em Ferrara. E ela mostrou o processo de levantamento e tudo mais. E ela está fazendo pós-doutorado lá em Ferrara, né? Então foi uma experiência bem legal que a universidade me proporcionou, né? Legal. E, Matheus, como você teve aula em italiano, eu imagino que você tenha convivido mais com alunos italianos. Como é que era o teu círculo social, os teus colegas? Você tinha também contato com gente de outros países? Como é que era a tua convivência lá? Então, foi uma convivência bem. Eu me propus a estar convivendo com todo mundo, assim. Acho que é uma coisa que eu, desde o começo, tinha na cabeça que eu queria evitar, entre aspas, estar com brasileiros muito tempo. Por mais que eu morasse com duas brasileiras, né? Eu conheci muita gente do ciclo do Erasmus, assim, que era, tinha um amigo meu que era dinamarquês, tinha um amigo meu que era holandês, tinha uma amiga que era da Turquia, tinha um pessoal fora da zona da Europa, assim, um amigo meu que era da Indonésia, então é um garoto que acho que ele era tailandês, uma coisa assim, e eu conheci bastante gente de outros meios. Acho que o programa Erasmus em si, né, que a gente já citou, ele facilita esse intercâmbio com outras pessoas além da Itália, né? E uma coisa que eu tentei evitar, mas que eu vi alguns amigos meus do Erasmus fazendo, eles fechavam muito nesse ciclo dos Erasmus, porque como todo mundo falava inglês, era um pouco mais cômodo para quem não falava o italiano, né? Então eu tentava furar um pouco essa bolha, eu tentava me socializar com os italianos também, para poder realmente aprender a língua. Então, o meu ciclo social foi bem diverso, assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu sou bem grato de eu ter tentado furar essas bolhas, assim, né? Pois é, e como é que foi isso? Assim, você de repente está lá tendo contato com gente do mundo inteiro, fazendo amizades aí em vários países e tal. Como é que foi para a tua cabeça isso, para a tua experiência? Assim, tenta dar uma ideia do que faz com uma pessoa assim ter esse tipo de experiência. Eu acho que ela dá uma noção maior de mundo, assim, na ideia de que existem pessoas diferentes, no sentido de culturas e histórias diferentes, mas também se encontram em coisas comuns, assim, né? Era interessante você pensar que um amigo meu como eu falei, o indonésio, ele era também um jovem adulto que estava numa graduação de arquitetura, só que estava em outro contexto, mas ele também tinha as vontades parecidas que a minha,
só que eu pude aprender com ele sobre uma perspectiva diferente sobre o mesmo assunto. Então, eu acho que o mais legal do intercâmbio, de conhecer essas pessoas de outros lugares do mundo, é justamente essa ideia de que existe o diferente, mas também nos encontramos nessa diferença, né? Então, isso é o mais legal, assim. Ô, Matheus, o que que você diria para um colega que te procurasse assim, ô, Matheus, eu tenho vontade de fazer intercâmbio, mas sei lá, tenho os problemas com a língua, não sei se vai dar certo, não sei direito para onde ir. O que que você diria o que que você aconselharia para um colega assim que tá ainda pensando assim em fazer? Eu ia falar para se jogar. Eu acho que pensar nas dificuldades ali, elas vão te travar, mas saber que vale muito a pena encarar e superar isso. Eu acho que é uma experiência que você vai marcar na sua vida e vai agregar muito como pessoa. Então, todo mundo que vem conversar comigo sobre isso, eu falo, meu, se joga, tenta, dá o seu jeito, você vai descobrir várias possibilidades, vários caminhos diferentes, e é só você realmente querer ir atrás que dá certo. Matheus, muito obrigado então aqui mais uma vez por ter participado aqui do podcast. A gente conversou com o Matheus Rangel Noce. Ele contou para a gente a experiência dele de intercâmbio na Universidade de Ferrara, na Itália. Ele que acabou de se formar em arquitetura e urbanismo na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, lá na unidade da UDESC em Laguna. Muito obrigado de novo, Matheus, aí por ter participado aqui do podcast. Eu que agradeço, Carlito. Um abraço. E olha só, a gente fica tão feliz de você estar ouvindo o podcast Intercâmbio que agora somos nós que queremos ouvir você. A gente só pede 2 minutinhos do seu tempo para responder algumas perguntas pela internet e nos ajudar a fazer um conteúdo cada vez melhor. Dá uma força lá, o link para responder está na descrição deste episódio. Quem sabe a gente não te convida para vir aqui conversar também, já pensou? E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.